paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? Que bom ter vocês comigo aqui em mais um vídeo, mais uma meditação para sabermos o que o Espírito Santo de Deus tem a compartilhar conosco nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada, independente do horário que você está vendo e ouvindo este vídeo, amém? Hoje nós vamos meditar lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, e vamos discorrer um pouco no decorrer desse capítulo, amém? Aqui no capítulo 3, no versículo 5, Deus, ele dá a Salomão o direito de pedir. Deus dá a Salomão o direito de falar o que ele deseja que Deus lhes dê. Diz assim o versículo, capítulo 3, versículo 5. No finalzinho, logo aí no finalzinho do versículo 5, meus irmãos. E Deus lhes disse: peça o que você quer que eu lhes dê. Amém, meus irmãos? Então, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu estou aqui compartilhando com vocês, é que é muito interessante isto que Deus falou com Salomão. Peça o que você quer que eu lhes dê. Irmãos, Deus deixou bem claro aqui para Salomão, e está deixando claro para nós nessa noite, que o fato de Deus ouvir aquilo que a gente deseja ter, não quer dizer que Deus vai responder de acordo com o que a gente quer, ou da maneira como a gente quer. Como assim, missionária Raquel? Deus, ele diz assim para Salomão: peça o que você quer que eu lhes dê. O Senhor não diz a Salomão: peça o que você quer que eu lhes dê, que eu vou fazer. Não. O Senhor está dando a Salomão o direito de pedir o que ele quer. Mas, obviamente, que o Senhor, ele só iria dar a Salomão se ele estivesse de acordo de que aquilo seria bom para Salomão. Então, Deus está falando para mim e para você nessa noite. O que você anda pedindo em suas orações? Talvez você está aí orando por algo e até hoje você não obteve resposta. Só tem duas coisas que podem estar acontecendo. Ou ainda não é o momento de Deus te entregar aquilo que você está pedindo a Ele, ou você tem que fazer uma avaliação do que você está colocando diante de Deus em oração, para ver se aquilo que você está pedindo a Deus é algo que vai lhe fazer bem, é algo que vai ser benéfico para você e para o teu próximo. Amém? Então Deus diz: peça, Salomão, peça o que você quer que eu lhe dê. Então Salomão, no decorrer do capítulo 3, ele ouve Deus falando com ele. E aí Salomão, ele vai lembrando de tudo que Deus fez com seu pai, com o rei Davi, que Deus foi muito bom, suas misericórdias estavam sobre a vida do seu pai. Salomão fala que Deus disse que daria o trono para um filho de Davi, que nesse caso seria o próprio Salomão. Então ele vai discorrendo, conversando, criando intimidade com Deus, conversando, dialogando com o Senhor. E é como se Salomão dissesse assim: Deus, o Senhor foi tão bom com meu pai, tem sido, e de certa forma já é tão bom comigo, que ele não tinha nada a pedir. Salomão aqui está com o seu coração grato. Então, quando a gente é grato às coisas que Deus já tem feito, quando a gente tem um coração aberto, disposto a agradecer, a ser grato pelo aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas, a gente se sente até mesmo constrangido de pedir. Isso não quer dizer que Deus não queira que você peça. Não, pelo contrário. O próprio Deus pede para que Salomão faça o pedido. Mas Salomão nos ensina aqui, Deus nos ensina aqui nessa palavra, através da vida de Salomão, que quando a gente tem um coração grato, quando a gente passa a observar aquilo que Deus já tem feito, aquilo que Deus já fez, se você observar o que Deus já tem feito na tua vida, e até mesmo na vida de alguém da tua família, na vida do teu vizinho, na vida de um irmão teu, você vai passar a perceber
que há muito mais motivo para você agradecer. Há muito mais motivo de estarmos na presença de Deus agradecendo do que pedindo. Isso não te isenta de você não pedir, não fazer essas suas petições ao Senhor. E Deus se agrada do filho que pede. Porque todo pai se sente feliz em poder abençoar seu filho. Quanto mais Deus. Mas nós temos que observar mais o que Deus já tem feito em nossas vidas. Então Salomão, ele começa a falar para Deus que Deus já fez tanto na vida de Davi, que foste bondoso. E aí no decorrer do capítulo 3 ele vai falando sobre isso. Há uma frase que diz que um coração grato atrai a bondade de Deus. Eu vou colocar aqui a frase direitinho para vocês. E isso retrata o que Salomão acabou de fazer. Então Salomão, ele se vê tão abençoado, ele vê que Deus é tão maravilhoso, Deus foi tão bom com o pai dele e tem sido tão bom com ele, que Salomão não vê algo para pedir, a não ser o que a gente vai ouvir aqui no versículo 9. Versículo 9 do capítulo 3. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Então aqui entra aquele versículo muito conhecido entre nós cristãos, e se você, talvez aqui você que está assistindo, tenha uma outra religião, sinta-se à vontade no nosso canal para ouvir a palavra, essa palavra maravilhosa, essa palavra que cura, que liberta, que transforma. E aqui entra aquele versículo tão conhecido, que é a passagem onde Salomão pede, resumidamente aqui, tudo isso que a gente acabou de ler, pede sabedoria ao Senhor. E mais à frente, no versículo 10, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor se agradou com as palavras de Salomão. Ou seja, Deus viu que Salomão realmente estava tendo um coração grato, que Salomão realmente estava reconhecendo o que Deus já havia feito na vida dele. Então, Deus se agrada, o versículo 10 vai dizer que Deus se agradou das palavras de Salomão. Sabe por que Deus se agrada, meus irmãos, das palavras de Salomão? Porque aquilo que Salomão pede a Deus não foi algo que estava voltado apenas para ele. O que Salomão pediu para Deus não foi algo que ele estava sendo o centro. Ele não pensou apenas nele quando Deus deu a ele o direito de pedir. Salomão, ele pensou no próximo. Ele pensou em como ele governaria aquele povo. Salomão não pede algo para ele. Salomão pede algo que, através da vida dele, pudesse alcançar a vida de outras pessoas, pudesse melhorar a vida de outras pessoas. Ele pede sabedoria para governar o povo de Deus, governar um povo numeroso. Então, para que ele discernisse entre o bem e o mal. E Deus se alegrou daquele pedido de Salomão. E o Espírito Santo ministra algo no meu coração e ao teu coração nessa noite. Assim como Deus se agradou com aquilo que Salomão pediu, Ele deseja se agradar com as nossas orações. Ele deseja responder às nossas orações. Mas quando a gente faz elas da maneira correta. E tem, irmã Raquel, uma maneira correta de orar? Sim, tem. Tem uma maneira correta de orar. Quando a gente ora pensando em abençoar a vida de outras pessoas. Quando a gente ora pedindo sobre as nossas vidas algo que vai abençoar o nosso irmão, que vai abençoar o nosso vizinho, que vai abençoar outras pessoas dentro da nossa casa, que vai abençoar a nossa família. Quando a gente não pede só a pró de nós, quando a gente não é o centro. Amém, meus irmãos? Por esta palavra. Quando nós pedimos, e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, que eu estou compartilhando com vocês nessa noite. O Espírito Santo ministrou meu coração. Quando pedimos da maneira correta, Deus acrescenta até aquilo que a gente não pediu. Glória a Deus por essa mensagem. Quando nós pedimos da maneira correta, Deus acrescenta além do que imaginamos. Porque Deus se agradou tanto das palavras de Salomão. Deus viu que Salomão não pediu nada além de sabedoria. Então, aqui no versículo 11, a gente vai fazer essa leitura. Deus diz: já que você pediu
isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu o entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhes dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhes dou o que você não me pediu. Aleluias! Tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias de sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Então, Deus aqui, ele se agrada daquilo que Salomão pediu. Então, nos mostrando que quando a gente pede da maneira correta, quando a gente faz uma oração no intuito de abençoar, no intuito de que aquilo que Deus vai colocar nas nossas vidas, a gente vai abençoar o nosso próximo. Deus, ele se agrada tanto da nossa oração que ele dá além do que nós pedimos, além do que nós imaginamos. Porque foi assim que Deus fez com Salomão. Salomão pediu apenas sabedoria, mas Deus se agradou tanto da oração de Salomão, de ter pedido apenas sabedoria, quando ele poderia pedir outras coisas, mas ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus, para abençoar numa maneira justa de administrar o povo de Deus. Então Deus se agradou e Deus deu para Salomão além do que Salomão estava imaginando. Então Deus quer fazer isso comigo, quer fazer isso com você, quer fazer isso nas nossas vidas. Peça da maneira correta. Peça para abençoar o teu próximo. Você está orando para ter um carro? Então peça a Deus para que quando você ganhar este carro, você venha ter o coração adquirir, através do Espírito Santo, um coração bondoso para ajudar outras pessoas, para ajudar um irmão que não mora próximo da igreja a se locomover de sua casa para a igreja. Seja lá o que for que você pedir, que seja a prol de abençoar o teu próximo, que Deus, ele vai sim ouvir a tua oração. Peça da maneira correta, que Deus vai te abençoar muito mais além do que você imagina. Gostou dessa mensagem? Compartilha no grupo da família, no grupo da igreja. Compartilha com aquela pessoa que o Espírito Santo trouxe à tua mente. Dá o like, não se esqueçam de dar o like. Tem pessoas que estão assistindo os vídeos e estão esquecendo de dar o like. Então, se essa mensagem de alguma forma está edificando a tua vida, assim como eu creio que está, deixe seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, certo, meus irmãos? Me ajude a propagar o Evangelho do Senhor, me ajude a fazer o ID do Senhor. Se inscreva e que Deus te abençoe, certo? Coloca nos comentários o que você está achando desses vídeos. Temos vídeos toda semana. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Fique com Deus.